Filho amado, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam contigo. Eu, Paulo, servo de Cristo, venho até você hoje com um coração cheio de ternura paternal e uma palavra que pode quebrar as correntes do medo que tem prendido sua alma. Aproxime-se e ouça com o coração aberto, pois quero falar-lhe sobre algo que conheço intimamente: o medo e como vencê-lo completamente em Cristo. Sei que há noites em que você deita a cabeça no travesseiro e sente aquele aperto no peito, aquela ansiedade que sussurra mentiras sobre o amanhã. Sei que há momentos em que o medo paralisa seus sonhos, congela seus planos e faz você recuar quando deveria avançar. Sei que existe dentro de você um gigante adormecido, um potencial que Deus plantou em sua alma. Mas o medo tem sido como correntes que impedem esse gigante de despertar. Hoje, meu filho amado, quero quebrar essas correntes de uma vez por todas. Quero mostrar-lhe uma verdade que descobri não nos pergaminhos dos escribas, mas nas prisões escuras de Roma, nos tribunais hostis, diante de multidões furiosas que queriam me apedrejar. É esta a verdade. Quando você enfrenta seus medos com a fé que há em Cristo Jesus, nada, absolutamente nada, pode mais te parar. Escute-me bem. Escrevi ao meu filho espiritual Timóteo uma palavra que mudou minha própria vida. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de mente sã. Você ouviu isso? O medo que te atormenta não vem de Deus. Não é Ele quem planta em seu coração essas sementes de terror sobre o futuro, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias. O medo é uma mentira sussurrada pelo inimigo da sua alma. O que Deus te deu foi poder, não um poder frágil que depende das circunstâncias, mas o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Te deu amor, um amor que expulsa todo temor, porque o amor perfeito não tem medo de nada. E te deu mente sã, uma capacidade de pensar com clareza, de enxergar a verdade por trás das ilusões que o medo cria. Filho querido, lembro-me de quando estava a caminho de Jerusalém pela última vez, sabendo que cadeias e tribulações me esperavam. Meus companheiros de viagem, homens fiéis e corajosos, imploraram para que eu não fosse. Até o profeta Ágabo veio com uma revelação divina, amarrou suas próprias mãos e pés com meu cinto e disse: assim farão os judeus em Jerusalém ao dono deste cinto. O medo era justificável humanamente falando, mas sabe o que respondi? Que fazeis, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Não era a ausência de medo humano, era a presença de algo maior que o medo, a certeza de que estava cumprindo a vontade de Deus, e nada pode nos deter quando estamos na vontade perfeita do Pai. O medo, meu amado filho, é sempre sobre o futuro. Ele pinta cenários terríveis que ainda não aconteceram e talvez nunca aconteçam. Ele rouba sua paz do presente por causa de possibilidades sombrias do amanhã. Mas escute esta palavra que escrevi aos Filipenses: por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Vê como funciona. O medo diz: e se isso acontecer? E se aquilo der errado? E se eu não conseguir? Mas a fé responde: meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. O medo foca no problema. A fé foca no Deus que é maior que qualquer problema. Lembro-me da primeira vez que enfrentei uma multidão enfurecida em Antioquia da Pisídia. Eles me expulsaram da cidade aos gritos e ameaças. Meu corpo humano tremia, não vou mentir para você. Mas dentro de mim havia uma força maior que o tremor das mãos, maior que o acelerar do coração. Era a certeza de que o Deus que me enviou iria comigo aonde quer que eu fosse. Filho amado,
Permita-me compartilhar contigo o segredo que transformou minha vida. O medo só tem poder sobre você quando você olha para ele. É como um cão que late furiosamente atrás de uma cerca. Parece aterrorizante até você perceber que não pode te alcançar. Quando você para de fugir e se vira para enfrentá-lo, descobre que ele era muito menor do que parecia quando você estava correndo. Aos Coríntios escrevi: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Observe a progressão. Primeiro vigiai, esteja alerta, reconheça quando o medo está tentando se infiltrar. Depois, estai firmes na fé. Não deixe que a mentira do medo abale sua confiança em Deus. Então, portai-vos varonilmente. Haja com coragem mesmo quando sente medo. Finalmente, fortalecei-vos. Deixe que a experiência de enfrentar o medo te torne mais forte para as próximas batalhas. Você sabe qual foi um dos meus maiores medos quando comecei a pregar aos gentios? O medo da rejeição. Medo de que não me aceitassem por causa do meu passado como perseguidor da igreja. Medo de que questionassem minha autoridade apostólica. Medo de falhar na missão que Cristo me havia dado. Mas então lembrei das palavras que o Senhor me disse em visão. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi aí que compreendi algo revolucionário. Deus não me chamou apesar de minhas fraquezas e medos, mas exatamente por causa deles. Ele queria mostrar ao mundo que seu poder pode operar através de qualquer pessoa disposta a confiar nele, independentemente de quão imperfeita ou amedrontada ela se sinta. Meu filho querido, existe dentro de você um chamado divino, um propósito eterno, sonhos plantados pelo próprio Deus. Mas o medo tem sido como um gigante na porta, impedindo que você entre na terra prometida da sua destinação. Hoje eu declaro sobre sua vida, é hora de enfrentar esse gigante. Davi era apenas um jovem pastor quando enfrentou Golias. Todos os soldados experientes de Israel tremiam diante do gigante filisteu. Mas Davi disse algo que quero que você grave no seu coração. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Vê a diferença? Golias confiava em suas armas físicas. Davi confiava no nome do Senhor. O gigante do medo em sua vida pode parecer imenso, mas você não vai enfrentá-lo com suas próprias forças. Você vai em nome de Jesus Cristo, diante de quem todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Quando escrevi aos Romanos, declarei uma verdade que precisa ecoar em sua alma. Não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você não é escravo do medo, você é filho do Deus Altíssimo, e filhos não vivem com medo do Pai, eles correm confiantes em direção a Ele. Há uma diferença entre prudência e medo. A prudência avalia os riscos e toma precauções sábias. O medo paralisa e impede que você haja mesmo quando deveria agir. A prudência é dom de Deus. O medo é sugestão do inimigo. A prudência te prepara para enfrentar desafios. O medo te convence a evitá-los. Filho amado, quero que você entenda algo fundamental. Coragem não é ausência de medo, mas ação apesar do medo. Os homens mais corajosos da Bíblia, Moisés, Josué, Gideão, Davi, todos sentiram medo, mas eles agiram apesar de senti-lo. Eles obedeceram a Deus apesar dos tremores. Eles avançaram apesar das incertezas. Lembro-me da tempestade no mar, quando o navio em que eu estava naufragou. Eram 276 pessoas a bordo, todas em pânico total. Marinheiros experientes choravam como crianças. Soldados treinados oravam a deuses pagãos em desespero. Mas eu me levantei no meio do caos e declarei, varões, tenho confiança em Deus, que será como me foi dito. Nenhuma vida se perderá. De onde veio essa confiança em meio ao terror?
da palavra que Deus havia me dado na noite anterior através de um anjo. Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Quando você tem uma palavra de Deus, ela é mais sólida que as circunstâncias mais aterrorizantes. Hoje, meu filho amado, quero dar-lhe uma palavra de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esta não é apenas uma promessa bonita para ser decorada. É uma declaração de guerra contra todo medo que tem atormentado sua vida. Quando você entende quem é Deus e quem você é nele, o medo perde completamente seu poder sobre você. Você se torna como um leão que não teme porque conhece sua própria força. Você se torna como uma águia que voa acima das tempestades porque sabe que foi criada para alturas que as tempestades não podem alcançar. O medo te sussurra: você não é capaz. Mas Deus declara: tudo posso naquele que me fortalece. O medo diz: você vai falhar. Mas Deus responde: se Deus é por nós, quem será contra nós? O medo grita: você está sozinho. Mas Jesus promete: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Filho querido, chegou a hora de você parar de correr dos seus medos e começar a persegui-los. É hora de você parar de ser caçado e se tornar o caçador. É hora de você descobrir que o poder que há em Cristo Jesus é infinitamente maior que qualquer força de oposição neste mundo. Quando Estevão estava sendo apedrejado, eu mesmo estava lá, guardando as vestes dos que o matavam. Ele não morreu gritando de medo. Ele morreu adorando, com o rosto brilhando como o de um anjo, orando pelos seus executores. Aquela imagem me perseguiu por anos, até que eu mesmo experimentei esse poder que transforma o medo em adoração, a terror em confiança, o desespero em esperança. Meu amado filho, quero que você feche os olhos agora e imagine-se enfrentando aquilo que mais te apavora. Vê esse medo bem de frente. Agora declare sobre ele: você é mentiroso, Cristo vive em mim, e onde Cristo está, o medo não pode permanecer. Sinta o poder dessas palavras, expulsando as trevas do terror e trazendo a luz da confiança divina. A partir de hoje, toda vez que o medo tentar sussurrar em seu ouvido, você vai respondê-lo com a palavra de Deus. Quando ele disser "e se", você dirá "mesmo que". Quando ele pintar cenários sombrios, você pintará promessas gloriosas. Quando ele tentar te fazer recuar, você avançará com ainda mais determinação. Sabe o que acontece quando você para de fugir dos seus medos e começa a enfrentá-los com fé? Você descobre que a maioria deles era apenas sombra sem substância. Você percebe que gastou mais energia fugindo do que gastaria enfrentando. Você compreende que do outro lado do medo está sempre uma versão melhor de você mesmo. Filho amado, quero deixar-lhe uma promessa que sustentou minha vida em cada prisão, em cada açoite, em cada momento de perigo. O Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Quando essa verdade se torna mais real para você que qualquer circunstância externa, nada, absolutamente nada, pode mais te parar. Você foi criado para vencer, não para ser vencido. Foi chamado para ser cabeça, não cauda. Foi destinado para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. O medo tem mentido para você sobre quem você é, mas hoje essa mentira é desmascarada pela verdade do Evangelho. Levante-se, filho amado, sacuda o pó dos seus joelhos, limpe as lágrimas dos seus olhos e marche confiante em direção ao seu destino. O mesmo Deus que me capacitou a plantar igrejas por todo o Império Romano, que me deu coragem para pregar diante de reis e governadores, que me sustentou em cada tribulação, esse mesmo Deus vive em você. Quando você enfrenta seus medos, nada mais pode te parar, porque você descobriu o segredo que poucos conhecem.
O poder de Deus não opera apesar de suas fraquezas, mas através delas. Suas limitações se tornam palco para a demonstração da força divina. Seus medos conquistados se tornam testemunho do poder transformador de Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, filho amado. Vá em paz, mas vá em poder. Vá com confiança, sabendo que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la. E quando os outros perguntarem de onde veio sua coragem, conte-lhes sobre o Deus que transforma covardes em heróis da fé. Você não foi criado para viver acorrentado pelo medo. Você foi chamado para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Hoje, essas correntes são quebradas para sempre. Repita comigo a seguinte frase: eu sou um filho amado, uma filha amada de Deus, e nada pode mudar isso. Agora, nesse exato momento, eu estou te esperando no próximo vídeo para uma conversa ainda mais profunda que vai mudar a sua vida.